Olá, hoje o tema da nossa aula é ecossistemas aquáticos. Como todo mundo sabe, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce ou podem ser marinhos. Os ecossistemas de água doce são os rios e os lagos, e são denominados sistemas lóticos, no caso dos rios, e sistemas lênticos, no caso dos lagos. Os reservatórios ou represas são intermediários entre esses dois extremos, mas geralmente se aproximando mais do padrão de lagos. Já os ecossistemas marinhos, pela própria complexidade do ambiente, são muito mais diversificados. Você tem na zona das marés, lembra? Nós já falamos de zona de marés quando mencionamos a zonação em outra aula. Pois é, na zona das marés você tem os costões rochosos, as praias arenosas e ainda tem pântanos salgados, mas que nós não vamos tratar hoje não. Além disso, você tem mais profundo os recifes de coral e as fontes hidrotermais em grandes profundezas. Esses são os sistemas que nós vamos descrever hoje, mas aqui em amarelo você tem outros sistemas que é interessante que você conheça por outras fontes. Então, vamos iniciar com os compartimentos bióticos nos ecossistemas aquáticos. A comunidade pode ser dividida de acordo com os tipos de organismos. Em primeiro lugar, nós temos o plâncton. O plâncton corresponde aos organismos que não conseguem nadar ativamente contra as correntes. Então, onde a água vai, o plâncton vai junto. Você tem no plâncton a fração que é autotrófica, que corresponde ao fitoplâncton, e a fração heterotrófica, que corresponde ao zooplâncton. Aqui você vê a imagem de diatomáceas, que são constituintes importantes do fitoplâncton, e ali você vê componentes do zooplâncton, que são muitos crustáceos diferentes, larvas de diversos organismos, poliquetos, moluscos que ficam nadando na massa d'água e assim por diante. Estas são duas frações muito importantes da biota marinha. Além do plâncton, existe o nécton. No nécton ficam os organismos que nadam ativamente contra as correntezas e dessa maneira podem mudar de massa d'água se para eles for interessante isso. No nécton aparecem cefalópodes, como a sépia, como a lula, e aparecem vertebrados. Olha, dos vertebrados só os anfíbios é que não aparecem. Você tem peixes, você tem répteis, como tartarugas e serpentes marinhas, você tem as aves, por exemplo, os pinguins, e você tem mamíferos de vários tipos, incluindo os cetáceos. Além do plâncton e do nécton, a gente ainda pode mencionar o bentos. O bentos corresponde a todos os organismos que, de alguma forma, ficam associados ao fundo. Eles podem ser vegetais, aí compõem o fitobentos, e podem ser animais, compondo os zoobentos. Estes organismos podem ficar sobre a superfície do fundo e aí você tem o epibentos, por exemplo, a epifauna, como caranguejos, como estão naquela imagem. E você também tem os organismos, geralmente animais, e que vivem dentro do substrato, dentro do sedimento, ou simplesmente entre os grãos da areia, como assim, ou formando galerias e morando dentro dessas galerias. Existem mais três categorias, uma delas é o pleuston. O pleuston corresponde aos organismos que ficam na superfície da água, mas eles exibem estruturas fora d'água e com isso o vento vai carregando. Você tem os aguapés, por exemplo, como um constituinte vegetal aqui, e você tem as velelas, que são sifonóforos, são organismos muito interessantes, são colônias, na verdade, e eles formam essas velas, literalmente, que ficam fora d'água e, inclusive, elas conseguem orientar o corpo em relação ao vento e, de alguma forma, controlar a direção e o sentido da sua locomoção. O neuston corresponde aos organismos que estão associados à superfície mesmo da água ou caminhando sobre ela. Eu acredito que vocês já tenham visto em algum riacho por aí esses insetinhos que ficam andando em cima da película de tensão superficial na água. Pois é, esses hemípteros são constituintes do epineuston, porque ficam por cima da película de tensão superficial. Agora, se você pega, por exemplo, as larvas de mosquitos, você vai ver, olha, elas ficam penduradas na superfície, é uma questão da respiração delas, e elas correspondem ao hiponeuston, porque ficam abaixo da superfície da água.
Finalmente, a sexta categoria que eu quero mencionar para vocês é o perifíton. O perifíton corresponde ao biofilme. É uma camadinha bastante fina e que recobre qualquer superfície sólida que você mergulhe dentro d'água. Isto é formado por bactérias, é formado por algas unicelulares, cianofícias entre elas, você tem protozoários aí também incluídos, como você vê na imagem ali ao lado. Você tem ali protozoários pedunculados que ficam presos na superfície, vários deles, como a vorticela, como o stentor, são conhecidos, você encontra exemplos deles nos livros, inclusive, do ensino médio. Muito bem, estas são as principais categorias bióticas. Agora, vamos focar com um pouquinho mais de atenção os ecossistemas de água doce. Vamos iniciar com o ambiente lêntico, ou seja, o ambiente de lagos. Quando você considera um lago, você percebe que ele não tem um fluxo de água. A água no lago não é renovada da mesma maneira como a água de um rio, que sempre está chegando e está indo embora. Num lago, você tem a camada mais superficial, que é onde a luz penetra. Então vamos chamar esta camada de zona eufótica. É esta que aparece aqui em azul nesta imagem. Pois é, abaixo da zona eufótica você tem a zona profunda, onde a luz não chega e, portanto, os vegetais fotossintetizantes não podem sobreviver ali. Agora, se você considerar o fundo, tem uma parte do fundo do lago que fica iluminada e, portanto, fica na zona eufótica. Esta parte, que é a parte marginal do lago, onde você tem o desenvolvimento dessas plantas chamadas macrófitas, são plantas grandes, enraizadas, isso é o que se chama zona litoral. O litoral, basicamente, é a periferia do lago. E na parte mais central, onde o fundo está abaixo da zona iluminada, ou seja, está na zona profunda, ali você fala em zona liminética. Então, zona litoral, zona liminética, zona eufótica e zona profunda. Muito bom. Como a água está acumulada, como que numa panela, né, se você considerar dessa forma um lago ou uma lagoa, pode acontecer um fenômeno que vem da densidade da água em relação à temperatura da água. Quer ver? Imagina um momento, uma época, em que a água na superfície esteja mais quente do que a água no fundo. Pois é, como a água quente é menos densa do que a água fria, então ela permanece na superfície mais quente, ela tem mais oxigênio, porque está próximo da superfície, está ali a zona iluminada e, portanto, a fotossíntese está produzindo oxigênio. Pois é. E no fundo, você tem uma água mais fria, que tem menos oxigênio, e ali a água muitas vezes chega a ficar estagnada e tem zero de oxigênio. E entre essas duas camadas você tem uma camada de transição. Pois é, em termos mais técnicos, a camada superficial é chamada epilímnio, mais quente, mais oxigênio. A camada intermediária, onde você tem a variação da temperatura, é chamada metalímnio. E a camada mais profunda, geralmente com pouco oxigênio e mais fria, é o hipolímnio. Essa é a estratificação que você pode ter num lago. Agora, num lago tropical, você pode ter estratificação numa determinada semana e na semana seguinte ela deixa de existir. Agora, nos lagos temperados, a estratificação é bastante previsível e aí é chamada estratificação sazonal. Então vamos ver. Nessa figura, você tem, em primeiro lugar, o verão. No verão, água superior mais quente, água inferior mais fria e não há a circulação vertical misturando essas massas de água. Então, a água embaixo fica literalmente estagnada. Se houver alguma circulação, a circulação é mais restrita a cada uma dessas profundidades e ela é originada direta ou indiretamente do vento. Aí o que acontece? Vai chegando o outono. À medida que o outono vai chegando, vai diminuindo a temperatura na superfície. E aquilo que mantinha a estratificação agora se perde, porque a superfície fica eventualmente mais fria até do que no fundo a água, aquela água do hipolímnio. E aí a água sofre uma recirculação, ou seja, ela mistura.
E aquela quantidade de material que tinha embaixo sobe para a superfície. Isso pode até favorecer a produtividade primária, já que no fundo você tem nutrientes que se decompõem e produzem, nessa decomposição, consomem oxigênio, e esses nutrientes agora na superfície encontram com a luz e isso favorece a vida vegetal. Tá. No inverno, nesses lagos temperados, a superfície se congela. Acontece que a água tem uma propriedade especial chamada anomalia térmica. A água a 0 graus é menos densa, apesar de ser mais fria, ela é menos densa do que a água a 4 graus. Então isso significa o seguinte, quando a água chega a 4 graus, ela vai para o fundo. E quando ela congela na superfície a 0 graus, ela é menos densa do que a água do fundo e fica lá, na superfície. Resultado, não há circulação vertical. E, ao mesmo tempo, a água do fundo nunca congela. É por esse motivo que nos lagos a água profunda não se congela, porque a água profunda está numa temperatura de maior densidade, porém acima da temperatura de congelamento. Nessa fase, nutrientes estão se liberando a partir de processos de decomposição no fundo, da mesma forma como eu mencionei aqui no verão. Quando vem a primavera, maior intensidade luminosa, maior disponibilidade de luz, a água superficial descongela, quer dizer, o gelo se derrete, a temperatura ultrapassa os 4 graus e o resultado é que você tem a recirculação, como aquela que eu mencionei para o outono. E aqui na primavera você pode ter, inclusive, um aumento bastante grande da produtividade primária. Muito bem. E nos rios? Nos rios, a zonação é mais longitudinal. O que acontece aí é o seguinte, todo mundo sabe, o rio começa nas nascentes, aí vai passando para as cabeceiras, das cabeceiras o rio chega no seu curso médio e no final desemboca no mar, não é? E aí você tem o estuário. Mais tecnicamente falando, a zona das fontes corresponde ao chamado crenal. A seguir, nas cabeceiras, você tem o ritral. Segue-se uma zona de transição e o potamal, que é a parte mais baixa do rio em seu curso médio e no seu curso mais baixo. Depois é a foz e o oceano. Muito bem. Aqui embaixo você tem o perfil do rio e a natureza do fundo. Você percebe que do crenal para o potamal, o tamanho da calha aumenta, tanto na profundidade quanto na largura. E a natureza do fundo vai passando de muito rochoso, com grandes pedras, para cascalhos, depois areia grossa e depois areia fina e muitas vezes lama. Então há uma diminuição do grão e há um aumento do volume ao longo dessa sequência, desde o crenal até o potamal. Do ponto de vista dos processos que acontecem no rio, a gente pode destacar alguma coisa muito interessante. No crenal, você tem uma comunidade muito incipiente, você tem uma diversidade de habitats muito pequena, então em termos de vida é bem escassa a situação lá no crenal. Agora, um pouquinho desses organismos acaba indo para o ritral, que é a zona seguinte. Então, há uma pequena chegada de biomassa do crenal no ritral, que é a zona que vem a seguir ao crenal. Muito bom. Ao mesmo tempo, o rio recebe material chamado alóctone, que é um material que vem das margens. Uma série de matérias orgânicas e às vezes até organismos que ficam ali associados, por exemplo, ao epineuston neste rio. Aí o que acontece? Como você tem pouco nutriente, a temperatura geralmente é mais baixa, pouca matéria orgânica, a produção e a decomposição não são intensos. E o que você tem mesmo é o consumo como processo preponderante. Então, o ritral se caracteriza por uma predominância do consumo. Agora, é claro, você tem uma formação de materiais aqui, esses materiais vão, claro, para a zona seguinte, que é a zona de transição. Detritos presentes aqui no ritral seguem para a zona de transição e agora acontece que, com a chegada de mais material alóctone, você tem a possibilidade de aumentar a quantidade de nutrientes e, com isso, aumenta a produção. Então, na zona de transição, a produção é o processo predominante. Vamos em frente.
Da transição para o potamal, acontece o seguinte: aumenta a quantidade de partículas em suspensão, e isso tem um efeito na penetração da luz. Os produtores, do mesmo jeito que eu falei para os lagos, os produtores se restringem à faixa mais periférica, ou seja, às margens, e mais, você tem mais nutrientes que vêm daquela maior quantidade de detritos que estão ali presentes, e o resultado disso é que você tem a decomposição como processo mais importante. Então, na sequência do ritral para o potamal, inicia-se com o consumo predominante, depois com a produção predominante e, finalmente, com a decomposição predominante. Muito bem. Dito isso, vamos passar para algumas características gerais dos oceanos e depois vamos especificar melhor alguns sistemas marinhos. Nos oceanos, você tem basicamente dois domínios: o domínio pelágico e o domínio bentônico. O domínio pelágico é o que nessa imagem aparece em azul. É a massa d'água. Você tem todo um ecossistema funcionando nesta massa d'água, chamado pelagial. No domínio bentônico, você tem os fundos oceânicos, que vão desde a zona das marés, aquela que eu mencionei na aula da zonação, até a plataforma continental, que fica mais fundo, até cerca de 200 metros ou algo assim de profundidade. Depois você tem o talude continental, que é onde você tem um barranco enorme, que vai de cerca de 200 até 4.000 metros, por exemplo, de profundidade. É um barranco mesmo. E lá no fundo você tem as planícies abissais. Nas planícies abissais, dependendo do lugar, aparecem fossas oceânicas, como a Fossa das Marianas, que chega a 11.000 metros de profundidade. Então, essas são as zonas chamadas Hadais. Hadais, reino de Hades. Tá bem. Os sedimentos marinhos são muito diversificados. Eles têm, em parte, origem continental. São aqueles que vêm da intemperização das rochas nos continentes. É claro, esse tipo de sedimento vai aparecer muito mais na plataforma continental. Há sedimentos biogênicos. Os sedimentos biogênicos correspondem a acúmulos de centenas de metros de espessura, muitas vezes, de esqueletos de organismos muito microscópicos e que, uma vez mortos, têm seus esqueletos decantando lá para o fundo, sucessivamente, milhares e milhares e milhões de anos. Isso vai acontecendo e forma essas camadas. Esses esqueletos podem ser calcários ou silicosos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Há sedimentos vulcânicos, que vêm de erupções, e há também sedimentos autóctones, ou seja, formados no próprio oceano por precipitação química na massa d'água. Aqui você tem a distribuição geográfica dos diversos tipos de sedimento. Eu vou chamar a sua atenção para o sedimento azul e o verde. Repara que entre azul e verde você praticamente cobre toda uma parte enorme, né, dos fundos oceânicos. Estes são sedimentos biogênicos. Ali naquela imagem, em cima à direita, você tem foraminíferos, que contribuem com as suas carapaças calcárias, e pterópodes, que são caramujinhos que têm pés modificados para nadar e que contribuem com as suas conchas calcárias. Embaixo, ali à direita, você tem os maravilhosos esqueletos de radiolários e os esqueletos de diatomáceas. Estes são de natureza silicosa. Nos oceanos, entre os fatores ecológicos, você tem aqueles que são vetoriais e os que são escalares. Os vetoriais são aqueles onde o sentido e a direção fazem diferença, e os escalares são os outros. Entre os vetoriais, vamos começar tratando das ondas. Depois a gente fala das marés e das correntes. As ondas, vamos dizer, vão chegando próximo à costa. Nesta imagem, você tem a praia aqui na horizontal. As ondas são formadas pelos ventos em áreas mais distantes do litoral. Muito bom. As ondas vêm chegando obliquamente aqui. Só que chega uma hora em que elas topam com uma profundidade tal, chamada profundidade crítica, onde há um retardo da onda. Significa que da profundidade crítica para frente, a onda começa a ser afetada pelo fundo. Então você percebe, esta linha horizontal é a linha da profundidade crítica. Mais raso do que isso, a onda já começa a sofrer um desvio, que é a refração. Então você percebe que ondas vêm vindo bem oblíquas, mas quando chegam na praia, elas estão bem mais paralelas com o contorno da costa nesse local. Agora veja.
Quando a costa é sinuosa, formada como no litoral norte do estado de São Paulo, por pontas e embaiamentos ou reentrâncias, a coisa fica muito mais interessante. Aqui você vê uma ponta e você vê a linha de profundidade crítica mais projetada para distante da costa propriamente dita. E aqui você vê um embaiamento onde a linha de profundidade crítica fica mais recuada. Quando as ondas atingem este ponto que está ali, na extremidade desta ponta de pedra, há um efeito como se fosse o efeito de uma lente convergente. E o desvio das ondas agora concentra a energia na ponta, que é uma região, então, de abrasão e acaba sendo pedra. Você não tem condição para depositar sedimento ali. No entanto, nos embaiamentos ocorre o oposto. Como a forma da linha de profundidade crítica é diferente, há uma dispersão das ondas. E com isso a energia se dispersa e existe a condição para depositar material particulado. É por isso que você tem aquela configuração de lama, areia nos embaiamentos, praias inclusive, e pedras nas pontas rochosas. Tá bom? Muito bem. As marés são um segundo fator escalar importantíssimo no litoral. As marés podem ser marés vivas ou marés mortas, e isso depende de como o Sol e a Lua estão dispostos em relação à Terra. A atração gravitacional do Sol e da Lua é que produzem as marés. E se o Sol e a Lua estiverem alinhados, como acontece na Lua nova e na Lua cheia, essas atrações se somam. Então aqui você está vendo o planeta Terra pelo Polo Norte. E vamos imaginar que você esteja no Equador, nesta posição. Como a atração desses astros puxa a massa d'água desta forma, quem estiver no Equador, nessa posição, vai ver uma maré baixa. E quem estiver no Equador, nesta posição, ou aquela mesma pessoa 6 horas depois, vai ver a maré alta. Repara que o contraste entre a maré baixa e a maré alta é grande. Agora, quando a Lua e o Sol estão em quadratura, o que acontece nas luas de quarto crescente e quarto minguante, não há essa somatória de forças gravitacionais. E então você percebe ali a diferença na espessura da camada líquida entre o que é um ponto do Equador e outro ponto do Equador, não é tão grande assim. E com isso você tem as chamadas marés mortas ou marés de quadratura propriamente. As correntes, finalmente, são extremamente importantes porque elas distribuem a energia térmica pelo planeta. As correntes, inclusive, interferem nos climas continentais. Aqui você vê o padrão de correntes superficiais, que devido a forças relacionadas com a rotação do planeta Terra, assumem um padrão muito interessante. Olha, formam-se como que girais, girando a correnteza no sentido anti-horário no hemisfério sul, e no sentido horário no hemisfério norte. E você tem correntes frias que vêm da região mais polar, elas vão se aquecendo à medida que sobem para o Equador e se convertem em massas quentes, que depois vão descendo para o sul e se resfriam novamente. Aqui no hemisfério norte, por exemplo, a corrente quente do Golfo vai para o norte da Europa e aquece a Europa, que fica muito mais quente do que, numa latitude igual, fica a América do Norte. Muito bem. Além das correntes horizontais, existem correntes verticais também, que são muito importantes para trazer nutrientes do fundo, e essas aqui, por exemplo, aparecem na região de Cabo Frio com o nome de ressurgência. Procure estudar a respeito da ressurgência, você vai ver como é interessante. Muito bom. Entre os fatores escalares, você tem a salinidade em primeiro lugar. Nos oceanos, a salinidade fica mais ou menos entre 36, 33, 37 gramas de sal por litro de água. No Báltico, é quase zero. E no Mar Morto, aliás, o nome vem daí mesmo, ela chega a quase 300 gramas de sal por litro d'água. Lá você está vendo o sujeito lendo jornal, ele na verdade nem afunda, nadando numa salmoura como essa. Na região do Equador, onde você tem maior precipitação de água doce com a chuva, você tem salinidades mais baixas. E na região dos trópicos, onde você tem uma evaporação superando a precipitação, você tem salinidades mais altas. Este é um perfil norte-sul da salinidade dos oceanos. Quanto à temperatura, que é outro fator escalar, você encontra, do mesmo jeito que eu mencionei para os lagos, uma termoclina. A termoclina aqui vai mais ou menos até 1000 metros de profundidade.
A salinidade varia na água superficial, mas abaixo da termoclina ela é bastante constante, em torno de 35 gramas de sal por litro. Agora veja uma coisa. Como a água vai esfriando aqui ao longo da termoclina, a densidade vai aumentando. Se você coloca uma partícula de matéria orgânica em suspensão com uma densidade um pouco maior do que a densidade da água, ela vai afundar, lentamente ela vai afundar. Pois é. À medida que essa partícula vai afundando, ela vai encontrando uma água cuja densidade é progressivamente maior. E quando a densidade da partícula iguala com a densidade da água, a partícula deixa de afundar. Resultado, aqui por volta dos 500 metros, entre 500 e 1.000 metros, mais ou menos nessa faixa, acumulam-se partículas de detritos orgânicos. Daí o que acontece? Bactérias atuam sobre essas partículas, liberam inclusive nutrientes a partir daí e principalmente consomem oxigênio. Então, se você olha o perfil da concentração de oxigênio na massa d'água, você vai perceber que ele começa alto, a dosagem começa alta. Também fotossíntese e a entrada de oxigênio a partir da atmosfera era mesmo de se esperar isso. Agora, a perto dos 500 metros de profundidade, você tem muito menos oxigênio, chegando inclusive a zero em certas circunstâncias. E abaixo disso, você vai ter um aumento da dosagem de oxigênio, mas é por causa das águas frias que vêm pelo fundo e que são originadas nos polos. Essas águas são muito oxigenadas e elas garantem o suprimento de oxigênio para as camadas inferiores aqui no oceano. Então, a zona de mínimo no oceano, em termos de oxigênio, não fica lá no fundo, não. Ela fica aqui, onde se acumulam aquelas partículas orgânicas. Interessante, né? Bom, e a luz? A luz é um fator primordial para a produtividade primária, ou seja, para a fotossíntese. Você já deve ter estudado o ponto de compensação. O ponto de compensação é uma intensidade de luz acima da qual a fotossíntese supera a respiração celular, abaixo da qual a respiração supera a fotossíntese. Nesse gráfico, você tem o seguinte: a zona chamada eufótica é aquela onde você tem a fotossíntese acima da respiração. Aqui, a intensidade luminosa supera o ponto de compensação e você tem produtividade primária. Segue-se, mais profundo, uma zona chamada disfótica, onde ainda tem luz, mas a intensidade não dá o suficiente para uma fotossíntese que supere a respiração. Resultado, a respiração supera a fotossíntese e você não tem produção primária. Embora organismos autótrofos possam estar vivendo aqui por um tempo limitado, porque ainda existe um pouco de luz. E abaixo da zona disfótica, você não tem luz nenhuma e aí vem a zona apótica, que durante muito tempo se achou que seria completamente sem vida. Depois se percebeu que existem sim comunidades, um pouco rarefeitas, mas existem comunidades nas planícies abissais que vivem às custas de matéria orgânica que vem vindo da superfície. Agora, recentemente descobriram-se novos ecossistemas autotróficos, só que, claro, não são baseados em fotossíntese, e sim baseados em quimiossíntese. São as fontes hidrotermais, eu vou mencionar no fim da aula. Bem, quanto aos nutrientes, nos oceanos há uma característica marcante em todos eles. Na superfície, os nutrientes são fatores limitantes, ou seja, eles aparecem muito escassos. E por que são escassos assim os nutrientes na superfície? É porque eles são assimilados, lá tem luz, então eles são assimilados na fotossíntese e ficam presos dentro da biomassa. E a quantidade de nutrientes em solução cai muito. E isso limita mais fotossíntese, o aparecimento de mais organismos autotróficos. E daí para baixo você tem então a manutenção de uma quantidade razoável de nutrientes, mas que não podem ser utilizados simplesmente porque não há luz. Pois é, quando houver uma corrente vertical, como a de ressurgência que eu falei agora há pouco, esses nutrientes sobem para a superfície e você tem então um tremendo florescimento da vida vegetal, de peixes. Essas são as regiões mais produtivas do planeta, onde ocorrem ressurgências. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos considerar alguns ecossistemas em particular nos mares. Vamos começar com os costões rochosos. Uma boa parte de costões rochosos eu já mencionei para você na aula de zonação. Mas agora eu quero lembrar o seguinte: você vai ser professor.
Os costões rochosos e as praias arenosas também são um ótimo local de observação de fenômenos ecológicos e organismos marinhos, porque eles ficam expostos na maré baixa. Isso é muito interessante. Além do que, nos costões rochosos, por exemplo, você encontra altíssima densidade populacional dos organismos, muitos indivíduos, a riqueza de espécies é enorme, enfim, vale a pena você visitar o costão rochoso, não só agora, como quando você estiver com os seus alunos. A topografia nos costões, já que eles são formados muitas vezes por pedras que ficam ali amontoadas, é bastante diversificada. E com isso, criam-se inúmeros microhabitats diferentes. Heterogeneidade de hábitats induz aumento de diversidade, justamente. Isso torna os costões uma maravilha para você observar a vida propriamente. Bem, a zonação, como eu já mencionei para vocês, é muito marcada nos costões rochosos. A zonação, vamos lembrar, é determinada pelas tolerâncias dos organismos ao dessecamento e pelas relações biológicas que esses organismos mantêm com os outros membros da comunidade. Revise esse aspecto naquela aula que já foi colocada à sua disposição. Que organismos você encontra com frequência nos costões? Então vamos ver. Na parte superior do costão, que é onde você tem o chamado supralitoral, ou que fica próxima do supralitoral, você encontra, olha ali em cima ao lado, você tem a litorina, que é um caramujinho, ele se alimenta justamente daquele biofilme que fica nas superfícies das rochas. Você tem a lígia. A lígia é a baratinha da praia, é um crustáceo, parente do tatuzinho de jardim. A lígia é detritívora, ela fica comendo matéria orgânica morta por ali. Mas na metade da zona das marés, você vai encontrar as cracas quitâmalos, que nós já mencionamos antes, os bivalves braquidontes, ostras e mexilhões também, em quantidade. E você encontra também, olha ali à direita no meio, você vai encontrar moluscos gastrópodes chamados pateliformes. Estes moluscos são raspadores de biofilme também. E na parte mais baixa, onde a dessecação é menos problemática, os organismos ficam menos expostos ao ar, você vai encontrar uma infinidade de algas, esponjas e equinodermos também vivendo ali. Muito bom. Nas praias arenosas, que são regiões de deposição de sedimentos, você tem um ambiente que é muito complicado para os seres vivos. Por quê? Com o hidrodinamismo, as ondas, as correntes, e pelo fato do sedimento ser particulado, do fundo ser particulado, ele é muito instável. Vem uma onda, revira o fundo. A areia sobe, depois desce outra vez, e os organismos que estiverem ali tendem a fazer a mesma coisa. Então, fica muito instável a coisa. E, por isso, a maior parte dos organismos nas praias arenosas ficam enterrados na areia. É por isso que quando você olha a praia, você vê poucos organismos, é porque todo mundo está enterrado. Ou simplesmente enterrado mesmo, ou vivendo dentro de galerias ou tubos que eles constroem dentro da areia. Muito bem. Nas praias arenosas, você tem alguns organismos que são extremamente característicos. No supralitoral, na região mais alta, você tem as pulgas do mar, que são os anfípodes, você tem ali em cima à esquerda. Você tem também os ossípodes, que são os caranguejos fantasma, estão ali à direita. Você, na parte central, você encontra poliquetas, encontra a escirolana, que é como se fosse um pequeno tatuzinho de jardim. Você tem o dônax, que é um molusco que se enterra ativamente na areia, quando é desenterrado por uma onda, por exemplo. E você tem as tatuíras, que ficam filtrando a água e retirando partículas que elas usam como alimento. E mais embaixo você encontra caramujos que se enterram ativamente na areia e encontra os camarões fantasma, que são os caliquiros, estes são cavadores de galerias. Legal. Agora vamos sair do litoral e vamos para uma região um pouco mais profunda, mas não muito profunda não. Você vai encontrar ali com frequência recifes coralinos. Não há quem não tenha visto a beleza e exuberância dos recifes de coral. Estas formações são, na verdade, edifícios calcários criados por algas calcárias, os próprios corais, evidentemente, e muitos outros organismos que produzem depósitos calcários.
Estas formações, estes edifícios, só podem ser construídos com este tamanho, com esta exuberância, quando você tem muita luz, quando você tem a temperatura alta e quando você, então, tem as condições para que aconteça com sucesso uma relação mutualística que existe ali. Eu vou mostrar. Aqui você tem o mutualismo entre algas unicelulares e os pólipos dos corais. Nesse mutualismo, as algas entregam para os pólipos matéria orgânica. E os pólipos entregam para as algas os nutrientes inorgânicos que elas precisam. Nas águas pobres das regiões tropicais, onde se concentram os recifes, esses nutrientes são fundamentais para as algas funcionarem. E esse conjunto, que é o pólipo mais a alga, então é que constitui as colônias de coral. Se você tiver sedimentação em cima de um coral, é um problema muito sério. Primeiro, porque o pólipo não consegue mais fazer com eficiência trocas químicas com a água. E segundo, a luz fica impedida de atingir as algas. Com isso, desestabiliza o mutualismo. O desastre de Mariana jogou uma quantidade absurda de sedimento na orla marítima e essa era a preocupação que havia naquela época, que esta massa com sedimento subisse para os recifes de abrolhos e causasse um grande impacto naquele ecossistema. Muito bem. Os recifes são de vários tipos. Você tem os recifes em franja, onde os corais ficam imediatamente na orla das terras emersas. Você tem os recifes em barreira, que aparecem a uma certa distância da orla. É o que você vê no Nordeste, por exemplo, que você está em Porto Seguro e você está vendo as ondas arrebentarem lá longe. Lá é a barreira. E você ainda tem recifes em atol, que são esses anulares, onde você tem um círculo de corais e no centro você tem uma lagoa rasa, onde tem uma bárbara diversidade animal e de algas. Muito bom. Atualmente está acontecendo um grande problema com os recifes de coral. Eles não resistem a temperaturas excessivamente altas na água. Com o aquecimento global, aquecimento da água, olha o que acontece. Está vendo aquele coral ali à direita? É o mesmo coral, mas está branco daquele jeito. Isso é o processo de branqueamento, que corresponde à eliminação das algas e, portanto, significa que o mutualismo se desfez. Aqui você tem uma ideia do ritmo com que isso ocorre. Isso aqui é a mesma formação fotografada em dezembro de 2014, fevereiro de 2015 e agosto de 2015. Em dezembro de 2014, tinha corais vivos. 2 meses depois, os corais estavam branqueados. E poucos meses depois, estava tudo morto. Estão enormes as áreas de recifes coralinos que hoje apresentam corais mortos, isso em consequência do aquecimento global. Um grande problema. E, finalmente, eu vou encerrar tratando de um pouquinho das fontes hidrotermais das grandes profundezas. Isso foi descoberto há muito pouco tempo atrás, deve ter sido um sonho para esse pesquisador num submarino encontrar pela primeira vez sistemas como esses. O que acontece lá é o seguinte, é uma fonte de água quente mesmo, ela sobe a 400 graus e vai esfriando à medida que você se afasta da fonte. E esta água é muito rica em nutrientes químicos, sais minerais diversos, e estes nutrientes são exatamente aquela fonte de onde os quimiosintetizantes extraem a energia para fabricar matéria orgânica. Então, estes ecossistemas, eles são autotróficos, sim. Eles não dependem da chegada de matéria orgânica da superfície. Isso é uma grande novidade. Vai saber que outras novidades desse porte existem nos oceanos que tão pouco se conhece. E estas bactérias que formam uma grande biomassa acabam sustentando uma enorme diversidade de animais de diversos tipos, incluindo peixes, moluscos, vermes enormes com mais de 2 metros de comprimento, e aí vai. Sugiro veementemente para você que procure na internet ou em alguma outra fonte se informar a respeito destas fontes hidrotermais submarinas. Bom, como tenho feito nas outras aulas, eu sugiro a você que estude mais. Nós fizemos uma abordagem rápida a respeito de ecossistemas aquáticos e você deve aprimorar o seu conhecimento. Obrigado e até a próxima.